Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos dar início, né, a uma nova série de estudos, e hoje nós vamos estar falando por que sofremos, né? Talvez seja uma pergunta, né, que sempre tentamos responder, né? Kierkegaard, né, um filósofo, né, ele fala assim, não existe um manual, né, para que nós possamos lidar realmente com profundidade em relação à dor, porque cada pessoa, né, professor Basotti, sente de uma certa forma e lida de uma certa forma com as dores. Mas o que nós queremos passar para os irmãos, para esses que estarão nos assistindo, dentro da perspectiva bíblica, por que nós sofremos, por que tem o sofrimento, qual o papel de Deus em relação a esse sofrimento. Mas queremos deixar claro, então, é uma visão bíblica em relação ao sofrimento, e nós entendemos que a questão do sofrimento vem para a vida humana por causa da desobediência. Lá no livro de Gênesis, logo no início, nós vemos assim que, por causa do pecado, as dores do parto vão se multiplicar, as dores no trabalho vão se multiplicar, e isto só vai terminar, professor, né, como diz lá no livro de Apocalipse, lá nos céus, aonde dor não mais haverá, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todo o pranto, né? Mas nesse momento, então, nós vamos então falar, numa perspectiva bíblica, essa ideia, por que nós sofremos, né, professor? Foi bom o senhor ter enfatizado a questão da perspectiva bíblica, porque a questão do sofrimento ela é muito ampla. O senhor citou um filósofo aqui, mas além da filosofia, muitas áreas do conhecimento estão interessadas neste tema. Eu fui, durante muitos anos, professor de farmacologia. Certo. Então, na farmacologia, nós temos os analgésicos, né? Nós temos os anestésicos, né? Nós temos os sedativos, quer dizer, são caminhos para aliviar a dor, né? Então, é um tema muito amplo. Nós não vamos fazer aqui uma abordagem do ponto de vista da saúde, né? Sim. Do ponto de vista da filosofia ou de outras áreas do conhecimento, mas vamos realmente ficar na Bíblia, né? E o senhor colocou uma questão importante, né? Por que sofremos, né? Eu estava me lembrando, semana passada, eu estava estudando o tema, né? Aí fui desci para pegar um objeto na portaria e o elevador travou, eu fiquei mais de 2 horas preso, isso me deixou muito angustiado, né? Certo. E aí eu pensei, é muito fácil, às vezes, a gente falar, né, ou discutir numa roda de amigos por que sofremos, né? Mas ali naquele elevador eu fiz a seguinte pergunta, por que estou sofrendo agora, né? Uhum. Então, eu entendo assim, pastor, nós podemos discutir a questão do sofrimento. Por exemplo, nós vamos discutir aqui a questão da fome das crianças na África, né? Mas elas estão lá do outro lado do oceano, estão tão longe, né? Sim. Mas quando você está preso no elevador, está angustiado, né? Você fala, por que estou sofrendo? Então, eu entendo, pastor, que esse estudo ele deve ser visto por uma perspectiva de nós mesmos, né? Sem querer ser egoísta, né? Sim, a pergunta que nós faremos para quem está nos ouvindo é essa, né? Quer dizer, você faça-se a seguinte pergunta, por que estou sofrendo agora? Ou se você está numa boa fase de sua vida, com certeza é difícil nós encontrarmos uma pessoa, pastor, que não tenha passado em sua vida, né, um momento de sofrimento, né? Com certeza, nós não nos lembramos do nosso parto, né? Mas quando nós passamos por aquele canal apertado, com certeza, né, nós já sofremos, já levamos a palmadinha ali, já choramos, né? E chegamos nesse mundo chorando, enquanto a nossa mãe passa por uma grande dor. Então, a questão do sofrimento, eu acho importante deixar claro aqui, vamos trabalhar mais com a questão, fazer a pergunta, por que sofremos? Né? E, a partir daí, uma abordagem bíblica, porque nós entendemos aqui que a Bíblia tem a resposta, desde que seja feita uma abordagem séria, né, pastor? Porque também hoje nós temos muito o que eu chamo do evangelho tabajara, né? Os seus problemas acabaram. Né? Certo. Então, existe hoje muita, eu diria, enganação também, algumas propostas de alguns religiosos que tudo vai se resolver quando você aceita Jesus. Então, esse é um engano que está muito presente hoje, pastor. A gente usa a expressão, né, do evangelho triunfalista, ou seja, olha, tudo vai dar certo. Até nós comentamos, né, esses dias sobre o Salmo 91, aquela ideia, nenhum mal chegará à sua tenda. Não, muitas vezes chega, nós temos, vamos falar mais para frente, né, de Jó. Né? Então, são certas situações que nós precisamos estar pensando. E realmente, né, professor, o senhor colocou assim, talvez agora
a gente vai falar teoricamente, né, sobre a questão do sofrimento, né? Mas me faz lembrar, esses dias estava lendo C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele escreveu em 1954, uma coisa assim, um livro que era sobre a questão do sofrimento, né? E depois, acho que quase 20 anos depois, ele escreveu um outro livro chamado A Anatomia da Dor. Só que agora ele estava falando da dor que ele estava sentindo pelo luto, pela perda da sua esposa. E realmente são textos que deveriam ser lidos juntos, mas assim, no primeiro livro ele fala de uma teoria da dor, do sofrimento, como que é, como que não é. Só que ali, no segundo livro, tem a sua angústia, tem os seus questionamentos em relação a Deus, os seus questionamentos em relação à questão da fé, tal. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo assim, ele manteve a fé, manteve a confiança. Então, talvez nós vamos falar, né, podemos falar teoricamente das dores, né, como o senhor falou, da criança que sofre lá, da criança que sofre ali. Não, nós vamos dar subsídios para que todas as pessoas que nos assistam possam lidar com as suas dores, com os seus problemas reais. Tá? Pegando essa teoria, mas lidando com problemas reais. Né? O senhor citou C.S. Lewis, ele tem uma história interessante que ele era um solteirão, tinha lá seus 50 e tantos anos, né? E aí ele se apaixonou por uma mulher, né? Só que essa mulher, ela era uma paciente terminal de câncer, né? Sim. E ele vivia um drama, né? E tem até uma frase dele que eu acho bonita, que ele diz assim, né? Como eu posso ser feliz agora se haverá muito sofrimento depois? Então, ele viveu um drama, né? Eu caso ou não com essa mulher? Quer dizer, quanto mais eu me envolver com ela agora, mais eu vou sofrer depois. Foi um dilema que ele enfrentou, né? Sim, mas assim, aí ele casou e ela teve uma remissão. Isso. O câncer teve a remissão ali, tal, e aí mais para frente voltou, vamos dizer assim, né? Então, eles viveram, acho que uns 4, 5 anos ali, casados. Ela também era escritora, uma escritora americana, né? Mas isso fez, assim, ele fez uma opção realmente de amar e de ir em frente, né? Mas mesmo assim, né, quando veio o momento da perda, né, foi algo que ele precisou aprender a trabalhar, não agora de maneira teórica, mas real, né? Pastor, eu fiz uma seleção aqui de 7 questões, não vai dar para ver tudo hoje, pelo menos as 4 primeiras. E a primeira questão é uma questão bem básica, que sempre vai nos pegar quando estamos passando por um momento de angústia. A pergunta é, por que estou sofrendo? O que a Bíblia tem a dizer em relação a isto, né? Certo. Então, eu vejo, pastor, que o ponto de partida é nós entendermos que o nosso Deus, né, ele tem um caráter, e temos que entender o caráter desse Deus, né? E o próprio Deus diz lá em Isaías 55, 8, assim, né? Eu não vou ler tudo, mas Isaías 55, 8 e 9, e começa assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quer dizer, nós temos que entender a natureza de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, mas Deus está muito acima. Então, isso já é um desafio. Mas Deus, através da Bíblia, ele se revela para nós. Eu entendo, pastor, que o ponto de partida é que Deus é bom, né? E lá em Efésios 1:4, né, ele coloca, né, que o plano dele é que nós fôssemos, né, santos e irrepreensíveis, né? Então, Deus, antes da criação do mundo, já tinha um plano para nós. E o problema do sofrimento vai começar, né, quando o homem começa a desobedecer a este plano, não é, pastor? Então, eu vejo aqui, pastor, que um ponto de partida muito importante para entendermos a questão do sofrimento é que nós temos um Deus que é muito complexo, ele criou todo o universo, mas ele, pelo seu amor, ele se revela a nós, né? E ele, quando constrói esse mundo, pastor, né, ele traz aqui uma característica que eu acho importante, ele diz assim, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Eu entendo que aí, a imagem e semelhança é o livre-arbítrio, quer dizer, ele faz o homem com uma característica semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é o quê? A capacidade de livre-arbítrio, né? Com certeza. E o sofrimento, né, então, como a gente colocou, Deus tinha esse plano, propósitos e metas que eram muito superiores, vamos dizer assim, em relação ao que nós possamos imaginar. E dentro desses planos de Deus, o projeto de Deus, caberia assim, a partir do momento que o ser humano desfrutasse dessa presença real de Cristo,
porque todos os dias o Senhor, na variação do dia, ia ali, conversava com o ser humano, havia essa comunhão, né? Então, o sofrimento começou a vir a partir da quebra desta comunhão. Dessa imagem e semelhança que o homem deveria ter com Deus. Isso, porque assim, o ser humano fez uma escolha errada. Muitas vezes, então, o sofrimento ou estado de angústia, né, como diz, envolve uma emoção negativa, né, que vem por uma questão de uma adversidade, ou seja, há um problema ali, nós não sabemos como resolver e muitas vezes aquilo vai nos angustiar. Então o ser humano tomou decisões erradas e atraiu para si. Por isso que Paulo fala assim, olha, qual que era a angústia do apóstolo Paulo, né? Ele falava, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse acaba fazendo. Então, ele chega a uma conclusão de que ele precisa de Deus na vida dele. Isso traz angústia para ele, o sofrimento. Sim, com certeza. Então, muitas vezes, o sofrimento, ele advém, por exemplo, né, professor, nós lemos muitas vezes de maneira equivocada o texto de Gálatas, né, o que o homem planta, ele colhe, né? Então, isso nós precisamos fazer uma exegese um pouco mais profunda, porque, assim, muitas vezes, nós estamos colhendo coisas que nós não plantamos, né? Então, são consequências, né, digamos, da própria vida, né? Então, nós temos que estar entendendo, porque, de repente, diante do sofrimento, muitas vezes a gente perde um pouco da lógica, da razão, e diante do sofrimento, né, essa pergunta, né, que foi colocada, né, professor? A gente quer saber por que eu estou sofrendo. Isso. Qual que é a minha culpa? Por que isso? Por que aquilo? Né? E não existe uma razão clara para isso. Né? Pastor, enquanto o senhor falava aí, eu frequentei nos Estados Unidos uma igreja lá no Texas, numa cidade chamada Belair. E eu encontrei essa semana, por coincidência, o boletim e me lembrei, eu participava de uma classe lá, de escola dominical, né? Chamada Covenant Class, né? E o título dos nossos estudos era, né, traduzindo para o português, por que pessoas boas sofrem? E eu me lembro da primeira aula que eu fiz a seguinte pergunta, nós somos pessoas boas? É aqui que começa o problema. Sim. Né? A dificuldade para entender o sofrimento. Então, eu falei, olha, eu acho que o título do nosso já está equivocado, porque nós não somos pessoas boas. Né? Então, há uma inversão. Nós pensamos que Deus é o mal e que nós que somos bonzinhos. Né? É aquela ideia, não, olha, eu pago minhas contas, né? Eu abro a porta do elevador para a velhinha entrar, né? Então, quer dizer, nós temos essa visão que nós somos bons. Então, eu entendo que um ponto de partida para ter o sofrimento é que nós estamos fazendo coisas erradas. Sim, e isso é que vai trazer o sofrimento. Até, pastor, essa questão do livre-arbítrio, né, eu estava vendo uma reportagem disso, que o indivíduo, mais ou menos assim, carro em alta velocidade, desgovernado, né, atropela várias pessoas. Aí, você lê a reportagem, quem foi preso não foi o carro foi apreendido. Certo. Né? Quer dizer, por quê? Porque o carro, quer dizer, nem o fabricante do carro, nem o carro em si é responsável. O carro é uma máquina que observa. Certo. Né? Então, quer dizer, Deus não fez o carro, Deus fez primeiro que ele fez o motorista do carro. Então, a responsabilidade não é do carro e nem do fabricante. Então, quando Deus dá ao homem essa imagem e semelhança, é a possibilidade de ele ter a liberdade, mas o homem faz mau uso da liberdade. Certo. E Adão e Eva fizeram mau uso da liberdade ao darem ouvidos à serpente, que por coincidência foi o nosso tema do domingo passado. Né, pastor? Certo. E é assim, né, professor, né, em relação ao que foi comentado, realmente até é título de um livro, né, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? E é a ideia, por isso que nós estamos tratando de uma perspectiva bíblica, né? Porque se ao passar por um sofrimento eu me coloco e pergunto, Senhor, eu não merecia isso, né? Então, na verdade, eu não estou entendendo a perspectiva da graça, a ideia da graça de Deus. Né? Nós vivemos a vida cristã não por merecimento, mas pela graça de Deus, pela capacitação de Deus. E também, assim, pelo fato de nós estarmos andando com Deus, nós não estamos imunes às dores da vida. Por exemplo, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos pegar gripe, que não vamos ser acometidos por uma enfermidade. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo caído. Quer dizer, aquele bom ou muito bom, que no final Deus fala do ser humano,
ele foi ofuscado, eclipsado pela questão do pecado. Né? Realmente, no projeto de Deus, é bom e é muito bom. Só que nós estamos vivendo um mundo caído. Então, nesse mundo caído, nós temos a graça de Deus, o poder de Deus, a força de Deus para caminharmos. Mas nós precisamos realmente entender, não é merecimento, é graça. Pastor, é por isso que é importante a abordagem bíblica. Se nós pegarmos o mundo hoje, o que é bom? Ele é um bom jogador de futebol, ele é um bom profissional. Sim. Então, a palavra bom hoje está aplicada a desempenho. E Sim. não o sentido bíblico, né, que é o amor ágape, né, que é o modelo de amor perfeito que Deus nos ensina através de Cristo e sua morte na cruz pelos nossos pecados. Certo, porque até, né, por exemplo, né, professor, tem a parábola da viúva pobre, né, que Jesus conta aquela história, a mulher foi lá, muitos estavam depositando certas quantias ali, a mulher foi e depositou aquela moedinha, então ele fala assim, olha, em relação aos outros, essa mulher deu muito mais, porque ela deu tudo que tinha. Exatamente. Então, quando a gente olha para essa história de Jesus, professor, a gente fala assim, veja, a forma de medida de Deus é diferente da nossa forma de medir. Tá? Então, diante das situações de sofrimento, muitas vezes nós tentamos argumentar com os nossos critérios humanos. Tá? Vamos tentar entender os critérios divinos. E Deus, ele vê além da aparência, além das circunstâncias, né? Porque se a gente olhar para situações, Jesus fala assim, olha, realmente, no mundo vocês terão aflições. Então, Jesus não está escondendo. Não está escondendo. Mas ele também, esse Senhor que fala assim, no mundo tereis aflições, né? Mas ele também vai falar assim, tem de fé em Deus, tem de fé em mim. Então, apesar do mundo ter as aflições, precisamos ter fé em Deus, fé em Cristo, fé na sua palavra. Né? Então, onde está a origem do meu sofrimento, do seu sofrimento? A origem está na desobediência. O homem fez mau uso da liberdade, preferiu ouvir Sim. a fake news da serpente. Né? Sim. E aí, né, nós temos aqui em Gênesis, né, eu falei apenas uma porção aqui, quer dizer, é Deus dando a sentença. Né? Aliás, pastor, um outro cuidado também, às vezes a pessoa fala, o Adão e a Eva são culpados. Eles nos representam lá, e aquela natureza adâmica está em nós também. Tanto o nome Adão é o primeiro homem, é o significado. Né? Então, ali, quando Deus fala, né, como entrou o pecado através de uma só pessoa, também através de Cristo, aí que entra a representatividade, através de Cristo também nós somos salvos. Então, por causa de um homem entrou o pecado, mas por causa de um outro entrou a vida, e a vida com abundância. Né? Eu fiz uma avaliação aqui, em Gênesis, vocês podem depois lerem com calma, capítulo 3, versículos 16 a 19, nós temos a sentença de Deus dizendo que vai multiplicar a dor, que a mulher dará à luz com dor. Né? Então, tem toda, que o trabalho vai ser difícil, come com o suor do seu rosto, vai comer o seu pão de cada dia. Né? Mas nós podemos, além daquela sentença profetizada, já de imediato perceber, então, algumas consequências do pecado que leva... Então, a desobediência leva ao pecado, e uma das consequências do pecado é o sofrimento. Primeira consequência, né? A perda do livre-arbítrio, né, pastor? Sim. Porque aí eles conhecem o mal, mas não conseguem se livrar dele. Lembrando Paulo que o senhor citou alguns minutos atrás. Mas uma outra consequência, a expulsão do paraíso também. Certo. E logo em seguida, Caim irá matar Abel. Então, veja bem, esse casal passa por uma experiência terrível. A perda de um filho é uma dor terrível. Sim. E, na verdade, eles perderam 2 filhos em um dia só. O primeiro, um foi assassinado e o outro teve que fugir porque era o assassino. Sim, né? sim. Então, quanto sofrimento, né, pastor, já de imediato. Né? Então, mas perceba assim, né? O irmão, a irmã que está nos assistindo, esse sofrimento, ele não é gerado por Deus. Isso. Deus não gerou esse sofrimento. As escolhas erradas, né? Porque diz lá no texto de Provérbios, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, o fim é morte. Tá? Então nós vimos que a morte adentrou, tá? Porque o ser humano fez essa escolha errada. Então, a partir desse momento, até no texto aí que fala, né, que o ser humano iria comer, a terra produziria espinhos, não é? Enfim, por causa do pecado, a terra se tornou um lugar espinhoso.
E a gente sabe, né, professor? O senhor for lá da roça, andar no meio do mato lá com espinho, vai sair machucado, né? É verdade, é verdade. Bom, então, a primeira pergunta, por que sofremos? Por que desobedecemos? Mas mesmo assim fica aquela questão, né? Mas Deus é bom, né? Sim. E há uma passagem em Jeremias 29:11, eu gosto muito, pastor, desse versículo. Sim. Ele diz assim, Deus dizendo, né, para Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus aqui, ele se ultra simplifica, né, a sua complexidade e consegue falar ao homem, trazer uma mensagem que vem lá de Jeremias, uma mensagem que tem já aí em torno de 3.000 anos, né, pastor? E ele é muito claro, eu sou bom. Né? Ele se preocupa com a humanidade, né? E a prova disso é o envio do seu filho, né, para estar aqui entre nós. Mas acho que nós perguntamos para a serpente, serpente, o que você acha? Deus é bom? Ela vai dizer assim, certamente não é, né? Isso. Com certeza. Então, para quem você pergunta, né? Isso. Por isso que a gente fala assim, né? De ter essa visão bíblica em relação ao sofrimento, porque, de repente, se você for buscar, né? Depende da linha da filosofia, depende da linha até da teologia, que, num certo momento, alguns, para tentar explicar o sofrimento, fala que, por exemplo, Deus está morto, que Deus não está mais ativo, não está mais agindo, que Deus é uma criação da nossa mente, nós criamos deuses, enfim, né? Então, aqui nós vemos, não, Deus ele é bom, e o projeto dele é bom para nós, né? Então nós precisamos estar adentrando a esse projeto de Deus. É lógico, não vamos aqui iludir o irmão, dizendo que, olha, a partir do momento que você aceitar Jesus, né, todos os seus problemas serão solucionados. Não, mas você vai ter esperança, vai ter força, vai ter a graça para enfrentar todas as coisas, né? Porque o exemplo maior, né, professor, que nós temos é o próprio Jesus, que no projeto de salvação, ele é chamado de homem de dores. Então, Jesus também... Isaías descreve bem isso. Isaías descreve isso. Ele é um homem de dores. E ele, como sendo um homem de dores, ele pode nos ajudar também a lidarmos, a enfrentarmos os nossos sofrimentos e as nossas dores. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. É que ele disse. E esse bom ânimo vem numa clareza, realmente, né, professor? Já numa aula passada, até o senhor comentou, e essa palavra fixou na minha mente, que assim, nós precisamos aprender a examinar, né, as Escrituras, exatamente. porque elas nos revelam Jesus. Né? Amém. Pastor, Deus é bom. Né? Aí entra a questão também, né, da justiça de Deus. Sempre que estão passando por um sofrimento, aí sempre vem aquela questão. Eu acho que a questão da justiça de Deus, pelo lugar, como é que Deus vê a nossa injustiça? Né? Todas as passagens apontam para um ponto em comum. Nós não somos justos. São várias passagens. Né? Vou apenas ler uma aqui, que é um versículo curtinho. Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, que está citando lá o Antigo Testamento. Sim. Então, isso é algo muito claro. Inclusive, pastor, quando diz que José era um homem justo, porque quando José fica sabendo que Maria está grávida, né, ele decide fugir. Né? Mas ali, se fosse aplicar a lei, seria o apedrejamento, né? Porque havia suspeita de adultério, não havendo aquela explicação, né, do nascimento sobrenatural. Então, quando diz que José é justo, é que ele tinha um padrão de justiça acima do padrão, que a justiça ali seria o apedrejamento. Então, ele estava muito acima do nosso padrão do dia a dia. Mas ele não era um homem justo quando você compara com a justiça de Deus. Tanto é que Isaías, lá, ele vai dizer, né, que a nossa justiça é como trapo e imundícias. Né? Quer dizer, quando ele viu a justiça de Deus e viu a nossa justiça, o termo lá no original da ideia de algo, tecido de decomposição. Né? Então, nós não somos justos. Jó também, nós teremos aqui, possivelmente, um estudo só dedicado a Jó. A ideia é que Jó era justo, não. Quando fala, ele se achava justo. Deus nunca disse que era justo. Deus vai dizer, é um homem íntegro. Né? Então, nós não somos justos. Né? Então, isso é muito importante. Justo é Deus. Né? E Deus, na verdade, pastor, ele acaba tendo um dilema. Né? Ele não quer, como ele é justo, né? Como diz lá em Romanos 3,23, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se ele for aplicar a justiça, nós vamos ser
condenados, né? Sim. Mas ele é amor, né? E sendo amor, ele quer nos perdoar. Então, dentro desse dilema, a solução é Jesus, né? A graça de Deus através de Jesus. Sim, né? Jesus é o sim. nosso redentor, ou seja, né? Ele vai pagar essa conta e a moeda é sangue, o sangue derramado na Certo. cruz por nós. E até, né, professor, eu gosto muito, né, dessa expressão da palavra dilema, porque o dilema ele é de origem da filosofia, né, que assim, você tem duas escolhas, Isso. né, mas são duas escolhas difíceis. Isso. Não são duas escolhas fáceis. O amor e a justiça. É. Então, no caso, o dilema é assim: se Deus pune o homem, né, então ele não está revelando ali amor ou justiça e tal. Mas então o que ele faz? Ele vai punir Jesus e lançar sobre ele o nosso pecado, nossas dores. Né? Por isso é um dilema, porque até na obra da cruz nós vemos lá que fala assim, Jesus fala, Deus meu, né, porque me desamparastes. E no livro de Isaías revela, né, que para trás das minhas costas, né, lancei os teus pecados. Ou seja, Deus lança para trás de si e esse pecado cai em Jesus. Então, é um dilema porque, assim, teria que ser tratado essa questão do pecado. Deus não tratou de maneira leviana. Mas Deus é amor? Sim, mas Ele é Deus, é um Deus de justiça. Isso faz parte do caráter de Deus. Né? Agora, nossa justiça não expressa realmente a justiça de Deus. Porque Deus, no seu caráter, na sua essência, Ele é o Javé Tzedequeno, né? A nossa justiça. Então, nós fomos justificados. Não somos justos, mas fomos justificados em Cristo Jesus. Né? Então, aqui, pastor, alcançamos já 3 respostas. Primeiro, por que sofremos? Quer dizer, o sofrimento tem sua origem na nossa desobediência. Né? Deus é justo, Deus é bom, Deus envia seu Filho. E aí seu Filho morre na cruz pelos nossos pecados. Mas aí vem a outra pergunta, né? Por que o sofrimento não cessou com a morte de Jesus? Né? Porque se Ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Né? Certo. Aí, pastor, o próprio Jesus, antes de retornar ao Pai, ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Sim. se estamos aqui, uma das razões, porque se fosse para nos livrar do sofrimento, você aceitou Jesus, já deveria ser arrebatado. Sim, sim. Mas nós estamos aqui. Então, eu vejo que se estamos aqui é porque nós temos uma missão. E essa missão envolve o quê? Primeiro, levar o Evangelho. Né? E havendo a aceitação desse Evangelho, também Jesus disse, ide fazer discípulos. Né? O discípulos é caminhar junto. Então, não é apenas levar o Evangelho, mas, uma vez aceito, caminhar com esse discípulo, como Jesus caminhou com os seus discípulos. Sim, sim. Né? E é assim, né, professor? Nós temos que entender dentro da justiça de Deus, né? Há uma pequena historinha que fala assim de uma pessoa que havia cometido um crime, e aí então ela foi levada a julgamento, e aí então, no dia da sentença, ele fala para o juiz, olha, eu estou arrependido, eu não deveria ter feito isso, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, coisa e tal. E então o juiz fala assim, olha, muito bem, realmente eu gostei da sua atitude, eu vejo realmente que você está arrependido, porém, dentro da lei, você vai ter que cumprir X anos aí de prisão. Tá? Então, com isso eu quero dizer assim, Deus nos perdoou, Deus realmente restaurou, enfim, mas infelizmente a consequência, né, do pecado ela ficou. Tanto Paulo fala assim, nós falamos numa das aulas passadas dos nossos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a carne, mas aí eu lembrei depois que nós temos um 4º inimigo, que é a morte. Isso. E nós só vamos vencer morrendo e ressuscitando com Cristo, né? Pastor, eu tinha 7 questões aqui, 3 ficarão para o próximo domingo, né? Certo. Uma das questões é, ganhamos alguma coisa quando sofremos? O que eu ganho com isso, sofrendo? Né? Outra questão que nós vamos responder no próximo domingo. A fé cristã oferece algo mais do que um analgésico para nossas dores neste mundo? E, finalmente, podemos esperar um mundo sem sofrimento, um futuro sem sofrimento? Certo. Deixemos essas questões para o próximo domingo. Com certeza, mas dentro dessa lição de hoje aprenda a olhar a vida dentro da perspectiva da Bíblia. Amém. E aí você vai entender o melhor, vai aprender a lidar na questão do sofrimento. E assim como Paulo, né, fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Deus abençoe. Amém.